vai falar da parte boa, a parte de função. Bom, o que é a função logarítmica? Então, só uma introdução. A função logarítmica, ela é a função inversa da função exponencial. Então, os gráficos dela vão estar ligados, a gente vai falar sobre eles nos próximos vídeos, tá? Então, uma função de domínio R estrela com mais in, que é reais positivos, excluindo zero, tá? E a imagem dela vai para reais. Ela é definida por f de x igual a log de x na base A, ou y igual a log de x na base A, lembrando que essa base tem que ser maior que zero e diferente de 1. Ela vai ser denominada função logarítmica. Exemplo, log de x na base 2. Log de x ao quadrado mais 3 na base 5. Essas são funções logarítmicas. Tá? E quando eu quero trabalhar agora domínio da função logarítmica, o que vai ser o domínio? O domínio é a própria condição de existência da função logarítmica. Essa aqui, ó, log de raiz de x mais 1 na base x mais 2. Vamos lembrar as condições. A base tem que ser maior que zero e a base tem que ser diferente de 1. E o logaritmando tem que ser maior que zero. Feito isso, vou ter que estudar agora essas condições e todas elas devem ser satisfeitas simultaneamente, ou seja, tem que fazer a interseção ali depois. Então eu tenho aqui x tem que ser maior que 2, eu tenho aqui x tem que ser diferente de 3, e eu tenho aqui que raiz de x mais 1 tem que ser maior que zero, ou seja, x mais 1 tem que ser maior que zero, x tem que ser maior que menos 1. Então, qual que é a condição aqui agora? Maior que 2, diferente de 3, deixa a bolinha aberta no 2 e no 3, e maior que menos 1. Qual que é a interseção desses intervalos? Vai ser maior que 2 e diferente de 3. Tá? Se quiser escrever como um conjunto, pode escrever como sendo domínio de f do 2 ao 3, unido com do 3 até o mais infinito. Então, agora a gente vai comentar sobre o gráfico da função logarítmica. Tá? Então, aqui eu tenho f de x igual a log de x na base 2. Qual que é a maneira que a gente sempre fez para construir gráfico? Era atribuindo alguns valores para o x. É claro que eu não posso escolher valores aleatórios, tá? Eu tenho que escolher valores que estejam relacionados com essa base aqui. Então, primeiro, se a base aqui é 2, eu vou ter que escolher potências do 2. Tá? Vamos começar aqui então. Aqui vai ser o x e aqui vai ser o f de x. Então, eu vou pegar aqui algumas potências positivas e algumas potências que seriam negativas do 2, né? Então, primeiro, se o x for 2, quanto que vai ser a f de x? Log de 2 na base 2 é igual a 1. Se o x for 4, log de 4 na base 2 é igual a 2. Se o x for 8, log de 8 na base 2 é igual a 3. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que o ponto 2, 1, o ponto 4, 2 e o ponto 8, 3 estão no gráfico da função.
tá? Se o x for 1, quanto que é log de 1 na base 2? Vamos lembrar da propriedade. Log de 1 em qualquer base é sempre 0. Se o x for meio, quanto que é log de meio na base 2? Eu vou fazer isso aqui separado, ó. Log de meio na base 2. Eu vou usar a propriedade. Meio não é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1? Lembra da regra do expoente? Vou tomar o expoente. Menos 1 vezes log de 2 na base 2. E log de 2 na base 2 vale 1. Então, o log de meio na base 2 vai ser igual a menos 1. Vou fazer mais um aqui. Vou descobrir o valor do log de 1/4 na base 2. Tá? Mesmo procedimento. 1/4 não é a mesma coisa que 4 elevado a menos 1? Isso aqui é log de 2 ao quadrado elevado a menos 1 na base 2, que é a mesma coisa que log de 2 elevado a menos 2 na base 2, usando a mesma regra do expoente, menos 2 vezes log de 2 na base 2, que é a mesma coisa que menos 2. Então, eu vou marcar aqui os outros pontos que eu sei que estão no gráfico. O ponto 1, 0 também está no gráfico. O ponto meio menos 1 também está no gráfico. E o ponto 1/4 menos 2 também está no gráfico. Agora eu vou localizar todos esses pontinhos aqui no plano cartesiano para ter uma ideia de como que vai ser a minha curva. Tá? Ponto 2, 1. X vale 2, y vale 1. Tá aqui. Ponto 4, 2. X vale 4, y vale 2. Tá aqui. O 8, 3 eu não vou localizar porque eu rabisquei aqui. O 1, 0. X vale 1, y vale 0. Tá aqui. Meio menos 1. X vale meio, y vale menos 1. 1/4 menos 2. X vale 1/4. Aqui 1/4. Aqui está o meio. Tá? O gráfico da função logarítmica vai ser mais ou menos assim. E vai crescer. Tá? Agora eu tenho aqui uma outra, e percebe, essa função aqui, ela é crescente ou decrescente? Percebe, os valores estão crescendo. Vou fazer aqui agora o gráfico de log de x na base meio. Então, da mesma maneira que eu trabalhei no outro exercício, eu vou trabalhar aqui. Como que a gente faz quando vai construir um gráfico? Primeira coisa, localizar alguns pontinhos. Então, vamos pegar alguns pontos que são o quê? Potências de meio. Então, aqui eu vou escolher o x e vou calcular o log de x na base meio. Vamos lá, primeiro valor. Se o x for 1, quanto que é log de 1 na base meio? Lembrando que log de 1 em qualquer base é sempre 0. Se o x for meio, log de meio na base meio. Log de A na base A vale 1. Log de meio na base meio vai valer 1. Se o x for 1/4, log de 1/4 na base meio vai ser igual a quanto? Vamos calcular. 1/4 não é a mesma coisa que meio ao quadrado? Usa a propriedade de tombar o expoente. Isso aqui vai ser igual a 2. Vamos pegar agora outras potências que são negativas. Se for se o x for 2, log de 2 na base meio. Como que eu faço para calcular isso? Esse aqui a gente vai usar a definição. Vamos chamar esse aqui de x. Meio elevado a x é igual a 2. Resolve a equação exponencial aqui e vai encontrar
que o x tem que valer menos 1. Por fim, se o x for 4, log de 4 na base meio vai proceder da mesma maneira que fez no exemplo anterior e vai encontrar que o x tem que ser igual a 2. Então eu localizei aqui alguns pontos, vamos separar eles aqui. Primeiro ponto, 1, 0. Segundo ponto, meio, 1. Terceiro ponto, 1 quarto e 2. O quarto ponto, 2 menos 1. E o quinto ponto, 4 e menos 2. Vamos localizar eles no plano cartesiano. Então, 1, 0 está aqui. O meio, 1, mais ou menos aqui. O 1 quarto e 2, mais ou menos aqui. 2 e menos 1. Está aqui. 4 e menos 2. Está aqui. Então, o gráfico da função log de x na base meio é uma coisa mais ou menos assim. E percebe que essa função aqui é decrescente. Bom, então qual que é a diferença dessa função para a função que eu abordei anteriormente? Quando a base for maior que 1, a função é crescente. E quando a base estiver entre 0 e 1, a função é decrescente. Então vale para a função crescente e decrescente a mesma regra que a gente usava para a função exponencial. Então, pessoal, o que vai ser a função logarítmica exponencial no mesmo plano cartesiano? Bom, essa retinha aqui, suporte, é a minha bissetriz dos quadrantes ímpares, do primeiro quadrante e do terceiro quadrante, tá? É a reta da função y igual a x. Bom, no vídeo anterior, nós fizemos aqui o gráfico de log de x na base 2. Ele era uma coisa mais ou menos assim, certo? Esse ponto aqui vai ser o ponto 1. Então, esse aqui é o gráfico de log de x na base 2. Bom, com qual exponencial que ele vai ter um pouquinho de relação? Vai ser a 2 elevado a x. E o gráfico de 2 elevado a x a gente já sabe fazer, que ele é uma coisa mais ou menos assim. Tá? O que esses gráficos têm em comum? É como se eles fossem, um está refletido pela bissetriz. Tá? Eles têm ligação por quê? Porque a função inversa de log de x na base 2 vai ser exatamente a função 2 elevado a x. Tá? A gente não vai trabalhar muito com a parte de inversa aqui, mas só para a gente conhecer. Tá? E aqui também ele passa pelo 1.